Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O Ver TV de hoje é uma edição especial sobre a cobertura das crises econômica e política no Brasil realizada pela mídia. Nós vamos começar com um programa sobre a cobertura televisiva da crise econômica. Vamos ver. Que o Brasil atravessa uma séria crise econômica, ninguém questiona. A recessão, o aumento do desemprego e a falta de perspectivas para a saída da crise são alardeados pelos meios de comunicação. Mas essa cobertura pode ser considerada imparcial, isenta de interesses? É que ela aproveita um fato real, que é a crise, para criar um monstro, para supervalorizar a crise, superdimensionar a crise. Ela descontextualiza a crise. Ela não fala que a crise é mundial. Ela fala só que a crise é brasileira, que é para ficar cutucando o governo. As soluções propostas e difundidas na mídia geralmente vão ao encontro de uma política econômica que promova juros altos, corte de gastos, inclusive em programas sociais, redução de salários, entre outras medidas austeras em nome do ajuste fiscal. A economia, nesse momento, está com a inflação acima do teto da meta, está num quadro recessivo, provavelmente indo para uma recessão esse ano. Hoje, o Banco Central sobe a taxa de juros e o quadro fiscal é muito ruim. O Brasil teve déficit primário e está com um déficit nominal, que junta tudo, inclusive que o Brasil paga de juros da dívida interna, de 6,7% do PIB. Isso é um número altíssimo. Então, a equipe econômica está tomando medidas de corte de gastos, de aumento de receitas, na direção de melhorar esses números. Está fazendo um esforço para melhorar esses números, independentemente de algumas medidas serem melhores ou piores que a outra, independente da qualidade das medidas, está tomando medidas na direção certa. Quem defende medidas diferentes para combater a crise quase não tem espaço na TV e em outros meios de comunicação. Nós estamos tão infernizados por essas notícias, meu Deus, Brasília, reunião desse, daquilo, que a gente não para pensar que nesse planeta você puxar, através da dívida pública, dinheiro para banqueiros, essencialmente, onerando as políticas sociais, está acontecendo na Grécia, está acontecendo na Espanha, está acontecendo na França, está acontecendo por toda parte. Faz parte da financiarização internacional. No nosso caso, o brasileiro sente a flor da pele, digamos, a ameaça da inflação, né? Nós já tivemos 1.200%, o dragão, né? Agora eu pego, por exemplo, valor econômico e pego as previsões, o que os economistas acham da inflação. Não está ali nem Delfim Neto para dar um lado, nem Tânia Bacelar, nem Rubens Recupero, só estão empresas que ganham com a intermediação financeira. Eles projetam a inflação para cima, o que faz a padaria da esquina? Diz, olha, está subindo, eu vou subir o meu, né? Você gera o processo inflacionário. Contra a atual política econômica, um grupo de mais de 100 intelectuais, entre eles economistas, jornalistas, sociólogos e líderes de movimentos sociais, elaborou um documento que tem como título Por um Brasil Justo e Democrático, subsídios para um projeto de desenvolvimento nacional. Nele, além de uma análise crítica da conjuntura político-econômica brasileira, são propostos novos rumos para a economia. O fundamental é preservar o emprego. Segundo ponto, você tem que sair dessa situação recessiva, tem que destravar os investimentos públicos e privados. É necessário também fazer com que... Tem que fazer algumas mudanças, flexibilizar essa gestão desse tripé macroeconômico. Olha, eu acho que é fundamental que você consiga reabrir, pelo menos, o debate sobre o projeto de desenvolvimento que a gente quer para o Brasil. Quer dizer, essa discussão, esse discurso de que só há um caminho, de que o país entrou em crise e que não há o que fazer a não ser aprofundar a crise que já está ocorrendo, é um caminho que beneficia uma parcela muito pequena
pequena da população, na verdade, inclusive pessoas que não moram aqui, os grandes investidores internacionais, esses sim ganham com isso. A população brasileira, ela quer ver construir um projeto de desenvolvimento para o Brasil, que melhore as condições de vida e que principalmente transforme o país num país mais justo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos então que crescer, voltar a crescer, incluir a população que está excluída, reduzir a desigualdade e tudo isso, obviamente, de maneira sustentável, tanto social quanto ambientalmente. Como já era de se esperar, a grande mídia praticamente desconheceu o documento e, quando falou, falou para criticar. Essas medidas não trariam de volta o crescimento. Ao contrário, acelerariam a inflação, piorariam as expectativas, reduziriam o crescimento da economia, expulsariam investidores do Brasil. Beluso, por que essa cara de espanto? Porque eu estou me lembrando aqui de uma frase de um economista alemão que escreve no Financial Times, chamado Wolfgang Munchau. Ele disse que a respeito dos economistas alemães, isso é a propósito do Gustavo Loyola, que uma metade não leu Keynes, a outra metade leu e não entendeu, né? No caso do nosso documento é a mesma coisa. Eles não, na verdade, a totalidade deles está falando do documento sem ter lido, né? Porque o que o Gustavo está dizendo é um contrassenso, porque, na verdade, a adoção das políticas econômicas recomendadas por ele está levando o país para uma recessão de menos 3% do PIB, com desemprego, né? Com o risco enorme de que isso se transforme numa crise bancária, né? Porque boa parte das empresas, isso somado ao Lava Jato e à imobilização da Petrobras e das empresas que estão ligadas a ela, você está provocando uma queda profunda do investimento, né? A indústria, na verdade, não para de cair, ela caiu até setembro, né? 10 ponto qualquer coisa por cento, de modo que todas as consequências que o Gustavo Loyola falou, que a economia sofreria, está sofrendo por conta das políticas de austeridade, né? Esteve aqui um economista americano, um prêmio Nobel chamado Joseph Stiglitz, e ele disse o seguinte, que em nenhum lugar do mundo, ele falou que não se sentaria à mesa nem com o Levy, nem com a Angela Merkel, porque ele teria uma indigestão, né? Para um jantar. Então, ele disse que isso não deu certo em nenhum lugar, aliás, o fracasso dessas políticas é óbvio, né? A economia brasileira vinha, assim, perdendo força a partir de meados de 2014, ainda com superávit primário positivo até os últimos 2 meses do ano, né? É como um pugilista que está um pouco grogue e você dá um murro no queixo dele para ele acordar, certo? Ele vai a nocaute. Não é isso? É isso? É boa essa? É uma boa metáfora. Foi a nocaute. E a economia ainda não chegou ao fundo do poço, né? Ela está caminhando para uma recessão muito grave, sem que, na verdade, a política econômica tenha meios de resgatar o país desse buraco em que ele se meteu. E nós temos o que nós estamos discutindo aí é exatamente isso. Por que nós estamos discutindo isso? Porque nós reivindicamos o direito de discordar das opiniões prevalecentes, né? Que são difundidas o tempo inteiro pela mídia, pelos jornalistas coitados, que eles não têm obrigação de... Eu conversava com uma delas outro dia e disse, olha, você precisa prestar atenção de que a economia não é um saber, nem a física é, né? Imagina a economia, né? Não é um saber nem terminado, nem muito menos único, né? Vocês é que estão transformando, por causa da natureza, da forma como vocês comunicam, vocês transformando num saber único. E não sabem que, na verdade, há outras visões, outras interpretações. E isso tem importância, inclusive, no prolongamento da crise, que você vai gerando um pessimismo de tal ordem, né? Que essa Foi o que o Ladislau disse aqui, né? Sim. O dono da padaria ouve a informação e aumenta o pãozinho. Ele ouve a Miriam Leitão e aumenta o pãozinho, né? Fora o fato de que eles deram realmente um choque de tarifas, né? Completamente despropositado numa economia que tem indexação. Então a inflação não cai. Eles dizem, vamos botar a inflação na meta, não é isso que eles querem fazer? Muito bem. Em 2016, quanto é que vai ser a inflação projetada em 2016? Está em 7%, a meta é 4,5%. O que o Banco Central falou? Eu vou esticar o prazo para chegar a botar a inflação na meta, não é? Né? Ou seja, eles conseguiram
terminar 2016 com uma inflação maior do que eles prometiam quando começaram a confiança, essa coisa arada toda. Isso é conversa para boi dormir. Né? Na verdade, um você déficit tem maior também. um déficit maior. Leda, por favor. Eu estava lembrando Fala, aqui o seguinte. Fala, Leda. Eu estava lembrando aqui que o grande escarcéu da mídia começou, né, por conta, já tinha o terrorismo econômico por conta das eleições, e ao final do ano, depois de a presidente Dilma ser reeleita, começou um grande escândalo, um grande barulho na mídia por conta do famoso resultado primário negativo, ou seja, pela primeira vez, desde 2002, as contas públicas brasileiras teriam dado um resultado primário negativo, que foi de 0,6% do PIB. Né? Isso foi o grande mote para defender a política de austeridade. Não, assim não é possível, não se pode continuar, tem um descalabro nas contas públicas. Ninguém nunca disse, por exemplo, que nos Estados Unidos esta mesma taxa é de 1,5%. Isso ninguém nunca falou. Mas é um descalabro e etc. Então, essa política de austeridade, de ajuste fiscal desta forma, foi defendida por conta dessa variável, principalmente. Sai hoje, estampado na Folha de São Paulo, primeira página, o resultado primário do Brasil neste ano pode chegar negativo a 120 bilhões de dólares, 120 bilhões de reais, perdão, o que significa 1,8% do PIB. Escuta, mas não era para melhorar o resultado primário? Isso tudo não era para melhorar as contas públicas? Então, quer dizer, eles conseguiram imprimir um movimento recessivo tão forte na economia que a arrecadação caiu brutalmente, né? E piorou, quer dizer, nós temos um resultado primário negativo projetado para este ano que é 3 vezes pior do que o do ano passado. Só que esta foi a desculpa principal, né, fora outras, mas a mídia reverberou muito isso. Não pode, imagina, onde já se viu o resultado primário negativo. Né? E o remédio está pondo mais para baixo. Exatamente. Eles repetem como mantra. Assim. É preciso cortar, precisa subir os juros. Eles repetem, eles não sabem as conexões que existem entre as coisas. Você fala, porque eu já estou muito velho, você fala. Não, é isso. Eu acho que esse resultado, assim, para mim, ele é o resultado da demonstração cabal da inocuidade e do caráter funesto dessa política. Eu queria colocar o Pedro na conversa. O Pedro foi um dos apresentadores no dia do lançamento desse documento aqui em São Paulo. Pedro, dá para resumir em 3 minutos os pontos centrais que se contrapõem a essas informações, a esse pensamento homogêneo que é veiculado pela mídia? Sem dúvida. Eu acho que vocês foram muito felizes de escolher o documento como um objeto a ser discutido aqui no VerTV, porque esse documento, a cobertura como foi feita pela mídia desse documento, é muito simbólica de como se trata a economia no Brasil. O documento, quando foi lançado, ele foi coberto da seguinte maneira: é o PT brigando com o PT. O que não é verdade. O documento foi assinado por 7 instituições. Foram mais de 100 especialistas que fizeram o documento, né, economistas, cientistas sociais, etc. Ou seja, uma diversidade, uma heterogeneidade que não foi coberta pela mídia. Eu queria aproveitar essa sua informação para deixar claro para o telespectador. São várias entidades da sociedade civil que assinam um documento, entre elas a Fundação Perseu Abramo, que é vinculada realmente ao PT. E a mídia destacou muitas vezes apenas a Fundação Perseu Abramo como se fosse a responsável pelo documento. Essa é uma das simplificações que eles fazem, que desinforma a população. É como se a notícia... não sou do PT, nem sou da Fundação Perseu Abramo. Nem você também não é, apoiamos e nós o documento. Ajudamos a formular o documento. Escrever. Participamos do documento dele. Então, não tem nada a ver, é simplesmente nós tínhamos um ponto de vista distinto, estávamos colocando uma questão crucial, que é o desencadeamento de uma trajetória recessiva para a economia, não é? Sem que você alcançasse os objetivos do ajuste fiscal. É isso que nós estávamos dizendo, mostrando isso com argumentação, com dados, não é? Com exemplos históricos, etc, etc. O que a mídia fez? A mídia transformou isso num PT contra PT. Exatamente. E o documento era uma absoluta novidade para a mídia, porque eles não tratavam dos temas que estavam ali. O que a gente estava falando basicamente? Falou, olha, esse ajuste que a mídia defendeu, né, que os economistas ortodoxos defenderam, está jogando nossa economia em recessão. E a gente diz, olha, a gente tem outro projeto,
né? E a direção das políticas atuais não nos levam para esse projeto. A gente tem que mudar. Então, o documento, em primeiro lugar, ele coloca um projeto de país, reafirma um projeto de país, que é um projeto social, um projeto distributivo, é um projeto com outros valores, com os valores da solidariedade. Em segundo lugar, ele faz uma crítica das políticas econômicas que estão aí. Em terceiro lugar, ele propõe políticas alternativas, não é? E isso foi recebido de uma forma muito hostil pela mídia, porque a gente está dizendo, olha, tudo que vocês estão repetindo não é verdade. E a gente tem números. Depois de um certo tempo, né, os números jogam ao nosso favor. O desemprego no ano passado, em dezembro do ano passado, estava no seu patamar mínimo histórico, em torno de 5%. Quanto que está o desemprego hoje? A gente já está batendo 8%, né, professor? A inflação, o professor Beluso falou, eles provocaram a inflação do jeito que está hoje, porque eles fizeram um choque de preço. Né? E isso foi defendido pela mídia, foi defendido pelos economistas liberais, e a gente está falando, nós não queremos isso, esse não é o caminho. E a gente tem que explicar para a população que o governo está gerando uma recessão para ajustar a economia e está gerando desemprego para ajustar a economia. E nós somos contra essas políticas. Não está ajustando. E não está ajustando nem para aquilo que eles querem, que é o resultado das contas públicas. Outro dia, num debate, um deles, eu estava debatendo com um deles, não vou dizer o nome porque não é o caso, me disse assim, eu fiquei muito feliz quando observei que estava começando a gerar desemprego. Né? Porque o salário real, porque não foi o real está caindo. Porque não foi o dele, né? Não, aí eu falei, o que eu falei, ele falou assim, porque isso é até indolor. Eu falei, indolor para quem, Carapaz? Né? Porque é indolor para ele que não vai perder o emprego. Agora, imagina um sujeito que chega em casa e fala para a mulher assim, olha, eu perdi o emprego. Né? Vamos fazer agora um rápido intervalo e nós voltamos logo em seguida com o Ver TV especial sobre a cobertura das crises econômica e política realizada pela mídia. Nós voltamos já. Voltamos com o Ver TV especial sobre a cobertura da mídia brasileira das crises econômica e política. Neste bloco, nós vamos rever o programa em que discutimos a cobertura televisiva da crise política no Brasil. Vamos ver. O Brasil passa por uma séria crise política e econômica. Escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresários, a paralisia do Congresso Nacional, a retração da economia e o aumento do desemprego têm criado uma grande insatisfação popular. Parte dessa insatisfação é alimentada pela mídia. Ela assume o papel de oposição e atribui toda a culpa ao governo federal, deixando de incluir no debate a crise econômica internacional e os seus reflexos no Brasil. A cobertura da crise política, por outro lado, com o vazamento seletivo de dados de investigações sigilosas e análises tendenciosas, derrubou o mito da imparcialidade jornalística. Jornais, revistas, o rádio e a televisão esqueceram-se do contraditório, apresentando ao público apenas um dos lados envolvidos na disputa política. Veículos alternativos, principalmente na internet, defendem a legitimidade do governo e acusam a oposição e a grande mídia de golpe. O golpe estava na cara de todo mundo e só não via quem não queria. O golpe usava as instituições que a democracia criou para destruir a democracia. O golpe se tramava às claras dentro das instituições do Estado em conluio com a cumplicidade da Rede Globo. A própria cobertura das manifestações é polarizada. Enquanto a grande mídia exalta as manifestações a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, as manifestações a favor da permanência da presidenta são escondidas. Ganham destaque apenas nos veículos alternativos. Não adianta, não vai ter golpe. Não vai ter golpe! A sociedade não vai apoiar esse golpe. A gente não aceita esse tipo de atitude em pleno 2016. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Vai ter luta! Não vai ter golpe! Eu não vi isso na Globo, acho que nunca passou isso aí na Globo News, né? Eu queria perguntar para vocês, começando aqui a nossa conversa, se a Rede Globo e as demais emissoras que deram tanto espaço e continuam dando tanto espaço aos movimentos contra o governo federal,
Se não tivessem feito isso, as manifestações teriam a mesma dimensão que tiveram, especialmente essa última no mês de março? Iglesias, o que você acha? Eu acho que não, né? Acho que não, porque o posicionamento das organizações Globo, né, sobretudo a Rede Globo e a Globo News, é um posicionamento claramente contra o governo, né? Não é inédito, porque na história da Globo, se você voltar aos anos 80, lá na época das diretas já, a Rede Globo também escondia as manifestações que naquele momento eram de caráter progressista, embora fossem de verde e amarelo nas ruas, né? Mas eram de caráter progressista. E eu acho que, efetivamente, milhares de pessoas, ou milhões de pessoas no nosso país estão sendo bombardeadas diuturnamente por essa empresa e por outras empresas familiares que comandam a grande imprensa, no sentido de ir para a rua e de se opor a qualquer medida que esse governo possa tomar. Então, a falta do contraditório, por exemplo, a falta de mostrar, o fato de eles não mostrarem, essas cenas que a gente viu aqui no final do nosso VT de abertura, de muita gente na rua também a favor do governo, determina, né, esse volume de pessoas na rua contra o governo. Eu acho que determina, né? O cidadão comum, né, ele está sendo bombardeado o tempo todo com esse tipo de informação e com só um lado da questão da disputa política que está em jogo no país nesse momento. Muito bem. Carolina, os jornalistas livres têm acompanhado, né, essas manifestações. Tal. Como é que você vê a presença, nós mostramos aqui alguns trechinhos, da mídia alternativa e a repercussão que ela tem ou que ela poderia ter em relação à grande mídia que está do outro lado? Muito interessante, Lalo, porque a gente nasceu, os jornalistas livres nasceram no ano passado justamente para fazer a cobertura das grandes manifestações que tiveram há um ano atrás. E aí o que a gente percebeu foi que a gente tinha feito jornalistas livres para cobrir apenas essas duas manifestações grandes no ano passado. E a gente juntou um grupo de grandes jornalistas com jovens jornalistas para fazer uma grande redação para fazer essa cobertura. E a gente não esperava a repercussão que teve. Rapidamente a gente ganhou muita audiência na internet e hoje, que é um ano depois, quando a gente fez essa última manifestação grande, fez a cobertura da manifestação da esquerda também, porque a gente vai nas duas, a gente chegou no alcance de 19 milhões de pessoas. E temos em um ano a gente tem mais de 250 mil seguidores no Facebook. Pois é, esse número que você dá poderia nos fazer acreditar que esta mídia alternativa tem um alcance até maior do que muitos jornais impressos, que jamais chegariam a esse número. Mas o desdobramento, a repercussão não é a mesma, não é? Por quê? Será? Eu acho que de fato, a gente concorre, sim, mas eu acho que ainda é muito novo para o público, então a gente está construindo credibilidade. Mas, por exemplo, para te citar uma repercussão importante, das duas vezes da manifestação da direita, a gente fez uma cobertura que mostrava que nas manifestações não tinha negros. E isso chamou muita atenção da imprensa internacional. Então, jornalistas do México telefonaram para a gente, jornalistas do Uruguai telefonaram para a gente, querendo entender como é que é isso, né? Porque é muito superficial essa cobertura da televisão, apenas com imagens aéreas, sem descer para as manifestações, sem entrevistar as pessoas, sem querer saber das histórias, né? Então, a imprensa internacional fica também sem saber o que está acontecendo de fato aqui. E quando veio a imprensa independente alternativa, quando a gente fez essas duas manifestações, eles se interessaram também pelo tema. E aí começou a ser pautado de um outro jeito. Não estou falando que é só a gente, mas acho que é muito importante também, como a TVT, por exemplo, que mostrou o discurso do Lula, porque outras televisões não puderam entrar ali no PT aquele dia, por exemplo. Agora, além da repercussão internacional, dessa busca das informações que vocês têm pela mídia internacional, também no Brasil, jornalistas livres são demandados aí por outros veículos que não têm, por exemplo, as informações que vocês têm e também repercutem? A gente tem parceria com todos os veículos que estão alinhados com a nossa linha editorial. E a gente faz concorrência aos veículos que não estão alinhados com a nossa linha editorial. Então é interessante é muito interessante. Assim. Eu acho que está fazendo barulho. Queria colocar o Nabuco aqui na conversa. Nabuco, eu queria... Por favor, Nabuco. Desculpa, Lalo. Eu queria só pontuar umas coisas assim. Eu acho que vamos falar da televisão depois... Aliás, Caros Amigos, só para registrar a sua presença aqui como diretor da Caros Amigos tem feito várias reportagens sobre a questão da mídia, e particularmente da Rede Globo e da televisão no Brasil, não é? Nós fomos lançados em 97, quer dizer, no auge do governo
dos governos tucanos, no auge da entrada do neoliberalismo no Brasil. E éramos, naquele momento, quase que uma mídia, o único veículo de esquerda fazendo a contraposição. De lá para cá apareceram muitos, em particular na internet, o que eu acho muito, muito positivo. Mas queria pegar... Então, a Caros Amigos se soma, ou está junto com esse campo, o campo de esquerda. Aliás, a gente há 12 anos põe na nossa capa o slogan "A Primeira Esquerda". Nós achamos que é legítimo e que a Veja deveria colocar a maior à direita, porque ela é maior. Então, por exemplo, ficaria mais legítimo. Pode ter uma revista... Claro. Ficaria claro, pode ter uma revista de direita. Tem gente de direita na sociedade, isso é bom da democracia. O problema é que eles se dizem imparciais e muita gente acredita, e sabendo que não existe a possibilidade de imparcialidade. Existe objetividade, mas não imparcialidade. Nós temos um lado, o nosso lado é o lado que quer um Estado mais forte, quer a seguridade social, quer proteger os que são mais excluídos. E o lado deles é a proteção do capital, do rentismo e tal. Muito bem. Então, eu acho assim, agora voltando para a questão da televisão, é evidente que uma televisão do tamanho da Globo e as outras todas, porque do ponto de vista da linha editorial não tem grandes diferenças entre a Globo, a Bandeirantes, o SBT e a Rede TV, e, quer dizer, tem a Record, tem pequenas diferenças, mas todos têm uma concepção sobre o Brasil, tem uma concepção ideológica das famílias que são as controladoras, que é um Brasil para mais ou menos 50 milhões de pessoas. Os outros 150 milhões é, como dizia o grande Darcy Ribeiro, é a ninguémzada. Não tem nome, não é nada, não tem direito a nada e, portanto, eles não têm muita diferença. Agora, nós temos que, para ser... Existe um descontentamento real com o governo do PT e particularmente com o governo Dilma e particularmente do segundo mandato. Sem entrar muito em mais detalhes, o fato é que a conjuntura obrigou o governo Dilma e a Dilma a tomarem medidas que as pessoas não gostam. E principalmente porque frustrou muito delas, do crédito que elas tinham, da possibilidade de continuar comprando e tal, de um lado. De outro lado é que nós paulistas acabamos olhando muito o Brasil pela ótica de São Paulo. Uhum. A força desse movimento não é assim tão grande no resto do Brasil. Isso é interessante. Se a gente olhar como isso é no interior do Nordeste, no interior do Centro-Oeste, em vários lugares, o Sul é diferente. Paraná, particular, Curitiba, eu vendo menos revista que em Vitória da Conquista. Porque Curitiba é jogo duro. E assim, é muito conservadorismo. Então, eu acho assim, que existiria gente na rua para protestar contra o governo Dilma. A televisão, ela maximiza, exponencia isso a um tamanho imenso. E também, porque às vezes o palco dá em Chico, dá em Francisco, eles também usam muito bem a rede e a internet. Extremamente bem. Então, eles também se articulam via rede. A internet possibilitou que pessoas que nunca participaram de nada agora saem falando aí como doutores em filosofia, em ciência, em jornalismo. Aliás, todo mundo acha que é jornalista, nossa profissão é um problema. Então, acho que isso também reforça, num Estado tão conservador como o nosso, acho que isso reforça muito. O Iglesias, você que trabalha com estudantes, com jovens, etc., como é que você vê? Porque no primeiro momento, nos primeiros momentos, com a força da televisão, dos meios de comunicação, parecia que a juventude também estava quase que em massa, né, nos movimentos contra o governo. Mas depois as coisas parecem que mudaram um pouco, né, nas outras manifestações. Como é que você vê essa presença dos jovens nas manifestações, tanto de esquerda como de direita? Me parece que ela é menor, né, no caso das manifestações de direita. Né? Você tem ali famílias, aí casais na faixa de 30 anos, com filhos pequenos, de colo. Você tem pessoas idosas e tal, um público adulto, mais maduro. E nas manifestações da esquerda, você tem muito mais juventude. Né? Você tem muitos estudantes de segundo grau, você tem estudantes universitários. E eu acho que tem uma coisa aí que é interessante da gente pensar, que é o seguinte... o Nabucco colocou que, de fato, os grandes conglomerados sabem trabalhar muito bem a internet. E eu acho que sabem, eu concordo com você. Mas as novas gerações, elas têm uma outra concepção, uma outra cultura de lidar com os meios de comunicação, que é diferente
das nossas gerações. O jovem não compra conteúdo, ele compartilha. É um outro modelo de ver, né, a questão da circulação da informação. Então, se você cobrar de algum jovem um conteúdo, ele sai dali e vai buscar esse conteúdo num outro lugar ou um outro conteúdo. E eu acho que os grandes conglomerados não estão lidando ainda bem com isso, né? Como negócio mesmo. Como vocês conhecem isso como jornalistas muito melhor do que eu. Né? Eu acho que por essa razão a televisão tem uma penetração muito forte na sociedade, conseguiu levar milhares ou milhões de pessoas para a rua para protestar contra o governo, mas eu acho que o maior obstáculo, onde ela entra menos, me parece, que é nessa galera aí de 15 a 25, 28 anos. Eu acho que aí tem mais dificuldade. É uma hipótese, não sei. Então, porque você tá, pelo que eu entendi, você está dizendo que há um certo sentimento crítico já desses jovens em relação a essa mídia, não é? Eles vêm com um olhar mais... Não, mas o que eu queria perguntar para vocês, Carolina, Nabuco, será que esse exagero na forma como os ataques são feitos, principalmente pela televisão, ao governo, acabam sendo contraproducentes para eles mesmos? Será que já não há um sentimento de cansaço, a insistência, né, da mídia nos mesmos temas, nas mesmas pautas? Nabuco, o que você acha? Eu acho que ele tem razão com a percepção da juventude, tanto que as manifestações mostram isso, né, mais jovem nas manifestações que estão no nosso campo. E acho o seguinte, que aí tem um papel importante as redes e os blogs e toda a rede que está no nosso campo, onde está Caros Amigos também com o seu site, com o seu... o nosso Facebook tem 300 mil pessoas, o Twitter são 140 mil, já é uma massa de gente e tal. Isso foi criando uma possibilidade de passar para outras pessoas que não é bem daquele jeito que eles estão falando lá toda hora. E mesmo as contradições internas entre eles. Porque não é uma massa assim, não tem uma cabeça pensante dando a linha assim, faz uma reunião de centralismo democrático. Então, tem frestas, como dizia né? Na fresta, às vezes sai uma contradição e às vezes uma pessoa que lê o Estadão vê lá uma coisa que contradiz um pouco o que saiu na Globo e aí ele começa a dizer, bom, então eu acho que isso está acontecendo, Lalo, quer dizer, está havendo um certo cansaço, porque ficou tão desbalanceada a cobertura, ficou tão antijornalística, porque nós não podemos chamar isso de jornalismo, porque isso é depreciar o nosso ofício. E eu acho que, de alguma forma, o leitor percebe isso. E aí o nosso papel dos veículos de esquerda, de poder fazer uma outra narrativa e aí poder ganhar esse terreno que ficou aí nesse vazio, nesse vácuo. E isso valoriza o nosso trabalho também. E aí faz uma concorrência e aí a própria grande imprensa tem que fazer também esse trabalho jornalístico do outro lado. Muitas vezes a mídia alternativa, ela não consegue produzir grandes matérias, grandes reportagens, mas faz a crítica, né? Fica lá martelando e mostrando isso que você falou, as contradições, os enganos, as brechas, né? Eu diria que nosso papel, o campo da mídia progressista, da mídia de esquerda, da mídia alternativa, da mídia democrática, que, enfim, está na defesa da democracia, da legalidade democrática. Ninguém está negando que se faça investigação. É bom que tenha investigação. Aliás, nós devemos ressaltar aqui que nenhum governo teve tanta investigação como teve o da Dilma. Eu nunca vi empresário, eu não imaginei sonhar na minha vida que um empresário do tipo Marcelo Odebrecht, que é poderosíssimo, fosse preso. Então, se ele tem coisa errada, isso é até positivo. O problema é o uso que estão fazendo disso. E parece só que ele só tinha financiamento com o PT. E o financiamento, quando é com o PSDB, aí ele pegou o dinheiro, carimbou. Esse é um dinheiro positivo. E aí entrou no banco. Dinheiro bom. Aí pegou o dinheiro sujo e escreveu no dinheiro. Dinheiro sujo. E aí entrou o dinheiro sujo. Isso não existe, né? Agora, então, esse governo tem essa coisa da investigação que eu acho que é muito boa, mas do ponto de vista da mídia alternativa, nós estamos falando aqui, a nossa capacidade de concorrer com esse é muito pequena. A gente sobrevive
com muita dificuldade. Então, a capacidade de produzir matérias autônomas é pequena. Se a gente for olhar, jornalistas livres é hoje fazendo coisas próprias e mais algumas pessoas que a gente consegue. Mas a grande parte de blogs, por exemplo, vive de comentar aquilo que a grande mídia produz. É verdade. Tudo bem, é bom, ajuda, mas nós precisamos ter um jeito, uma hora de produzir grandes reportagens, de produzir o nosso conteúdo com uma nova visão. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o VerTV especial sobre a cobertura da mídia brasileira das crises econômica e política. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV especial sobre as várias faces da cobertura da mídia em relação às crises política e econômica no Brasil. Neste último bloco, nós vamos rever o programa sobre as mídias alternativas. Vamos ver. O conceito de mídia alternativa é amplo e surge para designar os canais ou veículos de comunicação que não se enquadram na chamada grande mídia. Atualmente, o termo é mais utilizado para se referir ao jornalismo alternativo. A motivação ideológica e não comercial, a cobertura de temas ignorados pela mídia hegemônica e o combate ao monopólio midiático são algumas das características comuns aos veículos alternativos. Os veículos alternativos, as mídias públicas, evidenciam grupos sociais que, em geral, são invisibilizados na imprensa comercial, na mídia comercial. Isso é uma característica bastante importante de se ressaltar, porque os meios de comunicação comerciais, em geral, eles não cobrem determinados tipos de grupos sociais em manifestações, por exemplo. Eles invisibilizam esses grupos sociais, né? Os primeiros veículos alternativos impressos do Brasil datam da época do Império, na primeira metade do século XIX. Inúmeros pasquins e panfletos faziam propaganda contra o poder constituído da época. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, nasce O Homem do Povo, de Oswald de Andrade e Pagu. O jornal alternativo satirizava a sociedade capitalista e burguesa. Um dos períodos mais férteis da mídia alternativa no Brasil ocorre durante a ditadura militar. A partir de 1964, surgem jornais de oposição ao regime. Alguns combinando as críticas políticas com o combate aos costumes conservadores da época, caso dos jornais O Pasquim, editado no Rio, que alcançou grandes tiragens, e o Ex, em São Paulo. Outros dedicavam-se quase que exclusivamente à política, como o Opinião e o Movimento. Todos, de alguma forma, foram vítimas da censura. Com a volta da democracia, os veículos alternativos foram desaparecendo. O fim da censura e a abertura política permitiam um debate mais amplo através dos meios tradicionais. No entanto, com a concentração desses meios, controlados por grandes empresas comerciais, o debate voltou a ficar restrito. Vozes dissonantes desapareceram desses conglomerados e a necessidade de meios alternativos voltou a surgir. Só que agora não mais apenas na forma de veículos impressos. A mídia alternativa ressurgiu nas rádios comunitárias. A rádio comunitária significa que você está falando com a população que não tem acesso aos meios de comunicação e principalmente a população da periferia, né? Nos sites e blogs da internet e em coletivos formados por jornalistas capazes de dar ao leitor, ouvinte e telespectador uma visão dos fatos bem diferente da propagada pela mídia tradicional. As coberturas das manifestações de rua nos últimos meses deram grande visibilidade aos veículos alternativos. Hoje será só o início de uma grande reação popular se insistirem, macular e tentar criminalizar o presidente Lula. Eu estou aqui para me solidarizar com esse movimento e para afirmar a democracia e dizer que somos contra toda e qualquer possibilidade de golpe nesse país. A nossa pátria será escrava dos comunistas! Vai estudar! É o trabalho! Apesar disso, a força das empresas de mídia comercial ainda é muito grande. O alcance de suas mensagens ainda supera em muito a parcela atingida pela mídia alternativa. Os blogs de internet, os sites de internet, geralmente eles não têm capacidade de produzir conteúdo jornalístico, porque eles não têm muita receita.
Então eles acabam mais que comentando as notícias, né? Os conteúdos gerados pelas grandes empresas de mídia, que não só tem os jornais e as TVs, mas também tem os principais portais noticiosos da internet. Né? No caso, por exemplo, do Globo, o G1, a Folha de São Paulo, o UOL ou mesmo o Estado de São Paulo. Então o que acontece, na verdade, é uma competição muito desigual, porque os blogs eles têm uma capacidade simplesmente de produzir opinião, né? Enquanto que a grande mídia ela tem uma capacidade de fazer enquadramento da maioria das notícias e, mais do que isso, o agendamento, ou seja, de dizer o que deve ser noticiado e o que deve ser calado. Laura, vou começar com você primeiro para fazer uma breve análise, se for possível, desse ressurgimento da mídia alternativa. Primeiro, graças à tecnologia, obviamente, né? Não temos mais o papel, né, do movimento, da opinião e de tantos outros versos, né, que a gente lembra, né, Denis, uma porção de jornais que circularam na época da ditadura militar. Mas temos hoje as redes sociais. Mas temos também esta crise mais recente que alia, segundo a minha opinião, quero ouvir a sua, que alia a tecnologia a um conteúdo diversificado em relação aos meios tradicionais e que deu, me parece, uma maior visibilidade essa mídia alternativa. É isso? Eu acho que é incrível o momento que nós estamos vivendo, porque eu acho que é um movimento dialético, assim, quer dizer, nunca a gente teve a crise da imprensa tradicional tão escancarada como a gente tem hoje. Não é só crise de credibilidade. Por exemplo, os gritos, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, se multiplicando pelas ruas do país, pelos estádios, pelas torcidas organizadas. É um fenômeno novo, né? Quer dizer, a crise de credibilidade de um lado, mas também a crise mesmo financeira dos grandes veículos, né? Quer dizer, os grandes veículos tinham olhos, um monte de olhos espalhados pelo Brasil todo. Hoje em dia, os grandes veículos fizeram tantos passaralhos, para quem não sabe, passaralhos são as demissões em massa dentro das redações, tantas demissões em massa, que o que acabou acontecendo é que se reduziram muito as possibilidades de cobertura da multiplicidade de aspectos do Brasil. Por exemplo, só para citar um exemplo, a Folha de São Paulo hoje em dia não tem sucursal em um monte de estados do Brasil. Que ela tinha antes. Que tinha antes, por exemplo, em Minas tinha, no Paraná tinha. Acabou isso, fecharam-se as sucursais e tal. E assim de vários veículos. Então você tem a crise deles. Essa crise ficou ainda mais evidente porque surgiram outras mídias que estão, nesse momento, cobrindo aquilo que eles não estão cobrindo. Então, por exemplo, a revista Realidade cobria os rincões remotos do Brasil, mostrava realidades distantes dos grotões e tal. Hoje em dia, a gente fica feliz se a grande imprensa vai para a periferia de São Paulo. E não vai muito. E ela não vai, ela só vai para a periferia de São Paulo quando é para cobrir uma chacina que morreram 16 pessoas. Mas nós estamos lá. Então, eu acho que essa diferença é muito grande e mostrou a falta de representatividade deles. Porque como é que nós estamos? Não é que os jornalistas livres estão, mas tem um coletivo local lá que, com um celular, mostra o show que está havendo lá, a festa que está tendo, a escola ocupada ali na periferia, a luta dos estudantes secundaristas, a passeata por ônibus, enfim, tudo aquilo que eles não estão podendo mostrar por causa, das opções políticas deles, 2, por causa da crise do modelo de negócio deles, nós estamos mostrando. Muito bem. Denis, a gente fez aqui no VT de Abertura uma retrospectiva. Você que estuda, né, você tem trabalho sobre isso, como é que você está vendo esse processo, esse ressurgimento da mídia alternativa? Há uma diferença aí, né, Laurindo, que é o seguinte, a mídia alternativa dos anos 70, né, e outros exemplos que foram apresentados agora no início, elas eram experiências jornalísticas contra um poder, né, discricionário, político, uma ditadura que censurava, etc. O que nós observamos hoje é uma mídia alternativa que não existe uma ditadura, né, não há uma censura prévia, mas existe uma ditadura do capital, dos monopólios. Então, o que se está observando com esse surgimento das mídias alternativas é um questionamento desse modelo de jornalismo que é produzido pelas grandes mídias. E aí, esses aspectos que a Laura colocou, né, são importantes. E tem um dado interessante também, né? A própria democratização no Brasil, nos últimos tempos,
possibilitou que novos sujeitos surgissem na arena política. Então a periferia se organiza hoje, ela está participando dos processos políticos. E é uma coisa interessante, que até o Luiz Nassif fala muito, né, que eu concordo. Quando você vai pegar nos anos 70, o que era a sociedade civil, que até consumia, né, parte dessa imprensa alternativa? Era o meio intelectual, né, certa parte da classe média e tudo isso. Hoje isso não basta. E a grande dificuldade da grande mídia é entender esse processo, que é outra coisa. Não adianta achar que, por exemplo, quem está na periferia se contenta com a novela da Globo ou com os programas ali de telejornalismo apelativo, né, que o Datena faz, o Bandeirantes faz. Há outra demanda, né? Esses grupos sociais, essas localidades, essas pessoas querem outro tipo de informação. E nesse sentido, né, as opções políticas, ideológicas e a forma mesmo de organização da grande mídia não dá conta. E o mais interessante ainda que eu observo é uma certa arrogância dos jornalistas dessa grande mídia. Eles não aceitam isso. Eu tenho participado de vários debates para discutir a cobertura da periferia na grande mídia e com pessoas da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, e há uma certa prepotência, dizendo que eles fazem, que não há como fazer tudo porque o público é classe média, enfim, né? Inclusive desqualificando até mesmo as experiências dessa mídia alternativa. Tem um termo que o pessoal da Folha de São Paulo usa bastante, né? Que eles falam jornalismo profissional e amador, né? Então, o profissional que eles fazem, né? Amador é o outro, né? Então eles fazem uma cobertura bem feita, que são profissionais, são bem remunerados, são preparados, etc. E o que é feito na mídia alternativa é outra coisa. Tem um dado interessante que eu observo também nessa mídia alternativa que tem surgido, que ela começa inicialmente com uma questão de formar posição política, né? Então ela é muito opinativa, e hoje cada vez mais você observa uma mídia que produz conteúdo. Né? Não é apenas uma opinião. Amplo, né? Amplo, exatamente. Então ela produz conteúdo hoje. Ela está produzindo um conteúdo que a grande mídia não produz. É o que os jornalistas livres fazem, o Mídia Ninja faz, agência pública. E aí, e tem essa experiência interessante, por exemplo, Periferia em Movimento, Blogueiras Negras, tem experiências da própria periferia que tem feito isso. Né? Então é muito interessante você observar que há uma produção de conteúdo que está sendo feita fora do mainstream. E acho que o que é interessante é o incômodo, a prepotência dessa grande mídia não reconhecer, né, esses processos informativos novos. Eles se chamavam antes de jornalismo independente, agora virou jornalismo profissional. Isso. Vamos ver qual vai ser a próxima denominação. Ana Flávia, o Barão de Itararé congrega, né, um grupo de jornalistas, blogueiros, pessoal que tem os sites. Como é que você está vendo isso nessa outra esfera, que é a esfera mais da blogosfera, vamos assim dizer? Aliás, nós três aqui somos do Barão, nós quatro somos do Barão de Itararé. A gente tem o Barão é uma unanimidade nacional. A gente tem visto assim, com bastante entusiasmo, acho que tem mudanças nesse processo como um todo, principalmente por conta dessa crise que a Laura falou, da grande imprensa, que não é uma crise só de credibilidade, mas é uma crise do que é notícia. A Folha publicou a mosca que estava circulando a presidente Dilma no ato do 1º de maio, porque foi capa. Então, que relevância que tinha a mosca. Então, não, para eles tinha uma relevância, mas eu não vamos entrar nesse detalhe, mas tinha. Porque, tinha uma disputa claro, simbólica, porque sempre, né? sempre há um objetivo, né? Não tem uma disputa simbólica, sim, mas... para a gente que olha o jornalismo de outra forma, né? Então a relevância seria o que foi anunciado no 1º de maio, o aumento do Bolsa Família, a questão do Minha Casa Minha Vida, a correção da tabela do imposto de renda. Isso seria muito mais relevante do que a moça que estava posando no palco do ato do 1º de maio. Mas a gente tem visto com muito entusiasmo e tem visto assim com uma certa transformação. Quando surgiu o movimento da blogosfera, 10 anos, né? Um pouco mais, 14 anos, né? Então tinha muito artigo de opinião na rede. Então, a gente não tinha espaço para falar, então todo mundo tinha seu blog e dava um contexto de opinião. De alguns anos para cá, acho que há 3 anos para cá, o que a gente vê é uma transformação que tem a opinião nos blogs, mas também tem a formação de conteúdo. Tem isso, tem a reportagem. Né? Antes, a principal crítica nossa, assim, a gente despeja opinião, mas a gente trata pouca informação. E há uma transformação desse conteúdo na própria mídia independente, que hoje a gente se chama de mídia independente. Né? Essa mídia alternativa ela é uma mídia independente dos grandes interesses econômicos. Então, tem essa transformação, então a gente tem visto com bastante entusiasmo e a gente acha que só vai crescer. Por exemplo, a imprensa progressista é ela que dá alguns furos. Se não fosse a imprensa progressista a ter dado lá o caso do marido da deputada Raquel,
de Montes Claros, que foi preso no dia seguinte da votação, a grande imprensa não teria dado, por exemplo. Então tem outros casos como esse que a gente coloca na conta da imprensa alternativa, da imprensa independente. Quer dizer, você está relativizando um pouco, eu acho que a Laura também fez com a cabeça, aquela opinião do João Férez aqui, do Manchetômetro, respeitadíssimo, que ele faz uma crítica, uma análise de que os blogs ainda não têm o mesmo impulso, a mesma força da mídia tradicional para fazer grandes matérias. O que você está dizendo é que as coisas estão mudando também nessa área. Sim. A gente não tem dinheiro para fazer uma grande reportagem, colocar uma equipe grande na estrada para fazer grandes reportagens de impacto, isso é mais difícil. Mas mesmo assim a gente vem conseguindo com as colaborações das cidades. Né? Os jornalistas livres, por exemplo, estavam com mais de 30 pessoas em Brasília no dia da votação do impeachment. Isso que eu queria falar. Fala, então. É uma coisa... É porque o nosso jeito de produzir jornalismo, de produzir as narrativas é muito diferente, né? Quer dizer, o que eu acho que é tão bacana, o que nós estamos vivendo é o seguinte: por que nós fizemos essa transição da opinião? Não é que as pessoas antes não quisessem produzir jornalismo e só quisessem produzir opinião. É que era muito difícil produzir jornalismo, porque você precisava ter uma câmera caríssima, você precisava ter aqueles links. Hoje em dia, com a entrada do 4G, do 3G no jogo da comunicação, você tem uma câmera que é, ao mesmo tempo, um transmissor que você pode pegar e subir os conteúdos instantaneamente para a rede. Então, com essa ferramenta que eu estou fazendo aqui, que é o gesto que a gente faz nas manifestações, aqui, ali, há uma possibilidade não só de jornalistas, como de pessoas em comunidades isoladas, como de pessoas nos grotões, se multiplicarem como narradores. O que nós fazemos? Nós, jornalistas livres, nós achamos impressionante a quantidade de inputs que a gente recebe numa cobertura, por exemplo, 1º de maio. Nós recebemos cobertura de mais de 80 cidades de São Paulo, do país, que mandaram para a gente de fora do Brasil mandando também para nós. Então, o que a gente tinha que fazer? O nosso trabalho era um trabalho principalmente de curadoria ali, entendeu? Jornalistas livres, fazendo um trabalho de, vamos checar se essa informação veio mesmo desse lugar, vamos ligar para eles, vamos não sei o que lá, mas enfim, a gente usava todo esse material que estava vindo e estava vindo de gente armada com um celular na mão. Então, eu acho que essa coisa que está permitindo a gente multiplicar os conteúdos, multiplicar a produção de conteúdos e a gente, de fato, incidir sobre a agenda. É uma visão anacrônica achar que a imprensa independente hoje não está produzindo conteúdo. Está produzindo conteúdo e está incidindo diretamente sobre a agenda. Termina aqui mais um Ver TV especial, em que debatemos a cobertura brasileira de temas importantes mostrados pelos mais diversos veículos de comunicação. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem entrar em contato aqui com o programa através do Twitter, do Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao Ver TV e a íntegra das entrevistas apresentadas aqui no programa de hoje em nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!